2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Olá, meu nome é André Lucas, eu sou da turma IELT 21 e hoje eu vou abordar um assunto relacionado ao Covid-19. Vou falar aqui um direito e um dever do cidadão. Tá? O cidadão, ele tem, vamos começar por direito, desculpa. O cidadão, ele tem o direito de sair de sua casa para comprar alimentos. Esse direito libera-o para sair de sua casa e manter contato com o mundo externo. Lógico, ele pode ir a uma empresa de preferência, a uma drogaria de preferência, a um banco de preferência, tá bom? É da preferência dele. Esse é o direito do cidadão. Você pode ir aonde você quiser, tá bom? Logo, você deverá ter alguns cuidados esses considerados fundamentais pela OMS. Eu vou citar aqui que é o cuidado de manter a distância mínima de 1,30 m, de seja lá quem for a pessoa, tá bom? Tá na fila do banco, 1,30 m de distância. Tá na fila do caixa, 1,30 m de distância, tá bom? Esse é o dever do cidadão. O direito é você ir comprar o que você quiser, mas compre com moderação. Lembre-se que outras pessoas também vão necessitar, tá bom? É isso aí, tchau, tchau. A liberdade de expressão e de opinião é muito importante para a democracia e sociedade, já que você precisa ter acesso à informação para participar da vida pública. Você tem direito de decidir, de opinar, de receber informação, de passar informação e tudo mais. Ela é protegida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e também pela Constituição Brasileira de 1988. A liberdade de expressão ela já constava na Constituição do Império, em 1824. Em 1988 é o que nós temos até hoje de liberdade de expressão. Você tem que tomar cuidado ao expressar sua opinião, porque você pode partir disso para um crime. Porque muitas vezes vemos pessoas perdendo a cabeça e infringindo leis fundamentais de cada indivíduo, ou seja, começam a praticar racismo, machismo, homofobia, qualquer tipo de preconceito e assédio moral. E isso já não é mais liberdade de expressão, já se torna um discurso de ódio. Seria toda a população acima de 18 anos faça, no mínimo, 2 vezes por ano doação de sangue, para que haja uma boa média de armazenamento de sangue, para que fique circulando entre os hospitais e toda essa doação por estado seja voltado para o seu estado e distribuído em hospitais. O direito seria o governo atribuir um portal transparência para que a população ela tenha acesso liberado a este portal transparência, aonde nele tenha dados financeiros do governo, ou seja, a gente tem acesso do que eles estão fazendo com o dinheiro público, certo? Para onde eles estão direcionando as verbas, no caso de emendas. No caso, a gente souber toda a trajetória que o dinheiro público está percorrendo. Eu vou falar sobre o dever de evitar aglomerações durante a pandemia do coronavírus. Já é de nosso conhecimento que as aglomerações são uma das formas de propagação do vírus e não se sabe ao certo a quantidade de pessoas que tem que ter num local para que essa propagação se inicie. Mas o virologista da USP, Paulo Zanotto, diz que uma pessoa que tem o vírus pode transmiti-lo para algo entre 3 a 7 pessoas. Também vou falar do direito de desrespeitar a quarentena para a busca de alimentos. Você pode sim desrespeitar a quarentena para a busca de alimentos, lembrando que você não seja do grupo de risco ou esteja contaminado com corona. Se você estiver, use máscara. Fique em casa. A lei que eu propus é a lei do direito da política da imigração. Como vários países têm suas próprias leis de política da imigração, eu sugeri que existisse uma lei que abrangesse todas, que protegesse os imigrantes que são privados de deveres essenciais que a sociedade propõe para eles, como educação, saúde, moradia básica. E como vários países usam dessas leis de política de imigração para privar eles disso, podia uma lei que ajude todos eles sem diferenciá-los. Assim como todos nós somos iguais como seres humanos, deveremos ser tratados como tal. O governo federal sancionou auxílio emergencial para a ajuda dos cidadãos brasileiros ao combate ao novo coronavírus. Essa medida é uma ajuda de custo que o governo está disponibilizando principalmente a trabalhadores autônomos que não estão podendo trabalhar graças à recomendação da Organização Mundial da Saúde de distanciamento social.
Segundo o IBGE, cerca de 25 milhões de cidadãos brasileiros trabalham sem carteira assinada e poderão entrar nas categorias que estão disponibilizadas no site www.auxilioemergencial.gov.br. Os valores são entre R$ 600 a R$ 1.200. Desde o início da pandemia e do confinamento, conselhos para se proteger do Covid-19 estão se multiplicando nas redes sociais. Uma fake news chegou para mim, foi para comer alimentos com pH superior ao do Covid-19. Esta mensagem está se propagando nas redes sociais. Como vocês podem ver na imagem, não faz sentido nenhum, porque o Covid-19 não tem pH. Em segundo lugar, somos homeostáticos, ou seja, temos um equilíbrio. Nosso pH é constante e nossa temperatura varia em limites mínimos. Todo o nosso equilíbrio é regulado internamente. Dever é a utilização da máscara constantemente. De acordo com um artigo publicado da revista Nature Medicine, eles apontam que a utilização da máscara reduz a quantidade do agente infeccioso no ar. E um direito é que todos os gêneros eles têm direito a um trabalho, pois a gente sabe que nessa sociedade que a gente vive, eles ainda encontram muita dificuldade para achar justamente pelo fato de ainda existir um certo preconceito. De acordo com tudo isso, eu fundei esse direito baseado em um dos ideais da Revolução Francesa, a igualdade. E deveres. Direito. É um direito da população brasileira ter um lugar apropriado para moradores de rua que não tenham onde ficar durante o período da pandemia, pois eles ficam mais vulneráveis a pegar este vírus e não tem como eles fazerem uso da higienização como deve ser feito. De acordo com o jornal Nexo, a população que vive nas ruas ela está entre os grupos mais desprotegidos para enfrentar a infecção pelo novo coronavírus, ao lado de moradores das periferias e povos indígenas. Os deveres. É um dever da sociedade ter consciência na hora de fazer as compras, terem um limite e não comprarem coisas desnecessárias para não causar desperdício, pois pode faltar alimentos para algumas pessoas que só podem comprar em pequenas quantidades. O IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor, recomenda que se evite comprar em grandes quantidades a qualquer produto, uma vez que a cadeia de abastecimento funciona normalmente e que no momento é necessário ter consciência. Direitos civis dizem respeito à liberdade dos indivíduos a se basearem na existência da justiça e das leis. Referem-se à garantia de ir e vir, de escolher o trabalho, de se manifestar, de se organizar, de ter respeito e inviolabilidade do lar e da correspondência, de não ser preso e não sofrer punição e não ser pela autoridade competente de acordo com a legislação vigente. Irei falar um pouquinho sobre a importância da lavagem das mãos com água e sabão. Um direito e um dever nosso de mantermos nossa higienização como um dos principais ajudantes da nossa higienização. Com relação ao álcool em gel, tem falta no mercado no mundo inteiro. O jeito mais fácil é água e sabão. Isso mesmo, lavando as mãos. Se lavarmos bem o nosso corpo, não haverá proliferação do vírus. E para comprovar esses dados, fiz uma pesquisa no Google que fala que, de acordo com os estudos feitos pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, relata que a lavagem das mãos com água e sabão não são descartadas, e sim são eficazes e obrigatórias para que o vírus não circule, não se prolifere em nosso país. Bem, eu vou falar aqui sobre o álcool em gel, que é um direito e dever de ser usado para prevenção do coronavírus, e ele se encaixa no iluminismo, porque ele tem que ser comprovado cientificamente, os fatos. E eu fiz uma pesquisa aqui, eu fiz um resumo, eu vou falar um pouco sobre esse resumo que eu fiz.
Com a chegada do novo coronavírus, né, que é o mais apelidado e conhecido como Covid-19, ao Brasil é fundamental reforçar um hábito básico de higiene, que é o quê? Lavar as mãos, né, que é uma coisa comum. E quando não for possível, o álcool gel é sim um substituto para essa higiene, ao contrário de certas fake news que correm, né, pelo WhatsApp. E o produto também ele deve ser utilizado para desinfetar celulares, teclados, cadeiras, maçanetas e outros objetos que as pessoas utilizam diariamente, né? Utilize sempre um pano úmido com a substância, né? Serve para proteger também. A indicação é que o produto seja o álcool 70, ou seja, que ele seja composto de 70% de álcool ético. De acordo com o Conselho Federal de Química, né, essa é a quantidade necessária para combater micro-organismos como bactérias, vírus e fungos. O Ministério da Saúde informa que a utilização do álcool em gel como medida de prevenção às doenças transmissíveis é eficaz e importante para evitar a disseminação de vírus. A inalação momentânea de álcool em gel após sua utilização pode durar alguns segundos nos pulmões, caso esteja em ambientes fechados com pouca ventilação. Contudo, é eliminado em menos de 2 minutos. É importante esclarecer que apenas a inalação do produto não ocorra absorção de álcool na corrente sanguínea, como ocorre nos casos das pessoas que ingerem bebidas alcoólicas. Ou seja, mesmo que você utilize pelo menos, tipo, você inala, quando você inala, né, esse álcool em gel, ele é diferentemente da questão de você que bebe, entendeu? Você que ingere bebidas alcoólicas. Ou seja, quando você for parado, né, pela polícia ou pela federal, que vocês fazem, né, ali o bafômetro, isso faz com que mostre, né, a porcentagem de álcool que você tem ali na sua corrente sanguínea, né? Então, se eu não estou enganado pelas pesquisas que eu fiz, quando a gente inala são 5%, parece, ou menos de 5%, e quando você ingere são mais. Então, isso faz com que você continue ali tranquilo, entendeu? Bom, vou falar um pouquinho sobre o direito de opinar, certo? O direito de opinar, hoje em dia, vem sendo colocado muito em prática, mas vem sendo colocado em prática desde antigamente. E é um direito que pertence a todo mundo, a todo cidadão, e é um direito bom porque todo mundo, hoje em dia, numa discussão, podemos saber sobre a opinião de cada um, não só a nossa, certo? E principalmente hoje em dia, que a gente está passando por uma pandemia, né, do Covid-19, e em relação à pandemia, a gente também tem um dever, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre o dever do distanciamento social, que é um dever importante hoje em dia, né? Porque, querendo ou não, é o melhor que a gente se deve fazer, que é nos distanciar um pouquinho, né, da sociedade, para meio que não transmitir cada vez mais esse vírus. Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora. Estão esperando o Samuel Jackson aparecer de tapa-olho, roupinha de couro apertada? Vão.